sendo um time de base, né? Um time formado basicamente pelos atletas jovens do clube. Enfim, olha aqui, o Alberto Mussa informando aqui que o livro do Assaf, para quem mandou mensagem no começo aqui interessado, está na estante virtual, R$ 23. Então, aproveita, vai lá, corre lá para comprar o seu exemplar do livro do Assaf sobre o Campeonato Carioca, né? O Rafael Arcanjo Monteiro não acerta nenhum passe e tal. Pois é, time desorganizado, cara. O jogador erra passe fácil, não tem opção, se desespera. Acontece, é assim. Felipe, eu vi pergunta das dívidas de time de Portugal com o Flamengo. Eu li matéria sobre isso hoje. Não tenho maiores detalhes além daquilo que foi publicado, não. Paulinho Alves, várias jogadas ofensivas passadas pelos pés do Guilherme. Se for treinado por um técnico decente, tiverem paciência, tem futuro. É o que eu acho. Acho que o Guilherme demonstra potencial. O Ryan Lucas também. Mas tem que estar num time ajustado, tem que estar bem orientado, bem treinado, bem preparado, né? O Rafael Arcanjo acha que ele é um clone o Kleber é um clone do Zé Ricardo. Ele trabalhou, né, com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo também se revelou um técnico muito abaixo daquilo que poderia ser, o que ameaçava ser quando surgiu no Flamengo. E o Reais Vidal pergunta por que não mudou a formação. Eu também acho. Poderia ter tentado alguma outra alternativa, uma outra formação. Foi tão mal no primeiro tempo, não mudou nada. Começou com o mesmo time e o mesmo desempenho ruim. Melhorou no segundo tempo, o time melhorou, mais ativo, mais organizado um pouquinho, produzindo, mas muito aquém. E o Leandro Oliveira fala que o pênalti foi muito mandrake. Foi de fato, né? E ele fala, é complicado julgar os meninos nessa situação. Concordo. Acho que assim é muito fácil para qualquer um que chegar aqui. Imagina o seguinte, na sua atividade profissional, você, seja lá o que você faz, você vai trabalhar numa empresa, num setor totalmente desorganizado, com outros caras jovens como você. Os mais experientes não são boa referência para orientar, para encaminhar, porque não são tão bons assim. E o chefe geral da seção é confuso, talvez incapaz. O trabalho vai ser ruim, cara. Não importa o que você faça na vida, cara. Vai ser ruim. Vai ser ruim. Agora, pega você, um jovem, começando a trabalhar, começando a sua carreira, e cai numa empresa organizada, um setor com gente competente, experiente, que tudo funciona bem, né? Ou quase tudo. E você entra ali para cumprir uma missão. Ó, sua tarefa é essa aqui. Você vai cumprir, a engrenagem vai levar tudo direitinho. Cara, é assim em qualquer atividade humana. Não tem como. Se trabalha numa empresa em que as coisas vão mal, o cara jovem, mesmo com potencial, pode se afundar, pode se queimar. A mesma coisa acontece no futebol. Então, a gente percebe que alguns jogadores têm mais qualidade, outros nem tanto, mas o julgamento definitivo é cruel e é injusto e pode ser muito precipitado, muito errado, sabe? Muito errado. Agora, é claro, você, torcedor, chegar a escrever isso aqui, tudo bem. Agora, se eu falo isso, eu tenho que ter eu tenho uma responsabilidade, tenho que ter essa responsabilidade de ser muito mais cuidadoso nas avaliações, porque o que eu falo tem uma repercussão maior, né? Então, evidentemente, eu não sou inconsequente ficar aqui falando coisas que podem ajudar a empurrar ladeira abaixo a carreira de alguém que está começando no futebol, com base num jogo ou dois desses, jogos desses, de um time muito mal treinado. Aí, do técnico, eu posso falar. O trabalho dele deixa de desejar. O time está mal treinado. Isso é uma coisa bem evidente. E a Alice perguntando aqui, comentando aqui, a Copinha teve o Flamengo representado por um time mais fraco. O time sub-17, o Carioca também. Vale a pena? Fica bem ruim para nós, torcedores, esse planejamento que já é feito há uns 2, 3 anos. O que eu acho é o seguinte, se o Flamengo não fizesse essa viagem para os Estados Unidos, o Flamengo poderia colocar em campo na primeira, segunda rodada do campeonato, talvez até um time misto com alguns jogadores reservas, preparar o time titular para outras partidas mais adiante. Esse calendário é bem confuso, né? Talvez não tivesse muita saída nos primeiros 2, 3 jogos, mas o Flamengo tem elenco para jogar o Carioca sem estourar os principais jogadores e gerar todo mundo, e usar alguém da base ali quando necessário. Essa mudança radical, eu acho que ela só tem um problema. O Campeonato Carioca é de menos, porque dá para recuperar. Mas tem que correr atrás, né? Senão, eu acho que o maior problema é expor os garotos. Sabe? Esse que é o problema. O Pru dizendo que acha que se for para pagar por ele, pelo Danilo, é melhor gastar a grana no Valentino. O Valentino é o zagueiro do Valentim Gomes, né? do Vélez, que quase foi para o Cruzeiro. Só que ele custa pelo menos 10 milhões de dólares, né? Acho que o Danilo não custaria isso, né? Roberto Loureiro falando que o calote do Inter ninguém fala. Como não fala? Nós estamos falando disso direto. Falamos sobre isso várias vezes em vários programas. Aí fala que ele quer vender para o Santos. Pô, mas está sendo falado, Roberto, direto na imprensa.
Aí ele critica que a antiga gestão. Mas a antiga gestão fez um contrato que não pagou, foi o Internacional. Cara, quando é assim, corre multa. O Mateuzinho, o Corinthians não pagou, vai sair mais caro. O Inter vai ter que pagar mais pelo Thiago Maia do que pagaria se fosse à vista. O Flamengo ainda foi legal, foi flexível, tinha que ser por conta da enchente no Rio Grande do Sul, e mesmo assim não recebeu o que tinha que receber. Mas aí a culpa não é da antiga gestão, a culpa é de quem não paga. Você não pode transformar o vendedor do responsável porque o outro, o comprador, não honra o compromisso firmado. Aí também não, né? O Rafael Arcanjo está vendo muito jogador veterano da Europa. Veio o Alexandre agora, né? E os outros ainda não vieram. Santos de Ramos. O Flamengo fez uma limpa hoje, creio que esse técnico vai ser demitido. Pablo Carlinhos não dá mais, Thiaguinho tem que ser dispensado, Lorenzo Wellington na marra igual o Gabriel. René Câmara. O mercado já notou que o Lohan não vale milhões como você achava. Não vale mesmo. Claro que ele não vale. Todo mundo já notou, não é o mercado, todo mundo já notou. Né? Ele, para valer muito mais dinheiro, numa eventual venda, ele vai ter que jogar bola. Agora, o Lohan tem só 18 anos. 18 anos. Né? O doutor Alex Salazar fala, o Carlinhos tem culpa, pergunta, quem contratou sabia que não era bom. A questão do Carlinhos, eu sempre lembro o seguinte, o Carlinhos, gente, ele foi contratado depois que o Gabriel se machucou. Não tem a mesma característica, é verdade. Mas não havia não havia opção praticamente no mercado, porque foi com a janela fechada, houve a suspensão do Gabriel, tá, por conta daquele exame antidoping, e só podia contratar o Flamengo, ou qualquer outro clube, só podia contratar jogadores que estivessem terminando o contrato ao final do campeonato estadual, quer dizer, para evitar que esses caras fiquem desempregados, a CBF abre uma mini janela. Então, o mercado que o Flamengo tinha à sua disposição era esses jogadores que estão ficando livres depois do estadual. O Carlinhos era um deles, foi um dos goleadores do Campeonato Carioca. Fizeram uma tentativa. Ele foi lá, meteu um golzinho aqui, outro ali, foi um investimento barato, deve dar até lucro para o Flamengo conseguir vendê-lo aí, talvez por mais do que pagou, ou pode até recuperar. Então, assim, um investimento muito baixo. Não vou ficar falando quanto ganha e tudo, porque eu não fico dando essa informação, mas foi um investimento muito baixo do Flamengo. Uma tentativa, não acho que o problema é o Carlinhos. Entendeu? O problema é muito maior do que o Carlinhos. E o Carlinhos também, limitado. Não é um jogador brilhante. Jogando no meio de jogadores jovens, um time desorganizado, também se afunda. No Nova Iguaçu ele funcionava melhor no passado. Tinha jogadores mais experientes e o time era bem treinado, bem organizado. Ricardo Medeiros fala que o time não tem coletivo. E o Tavares falando, algumas promessas sendo jogadas na Copa dos Leões. É isso aí. Esse é o problema, esse que é o perigo. O Elton Leal. É aí que vemos a diferença da base do Palmeiras e do Flamengo. Mas a base do Palmeiras não vai todo mundo para campo jogar o Campeonato Paulista. Ontem jogou o time do Palmeiras reserva e entram alguns garotos. Eles não são expostos dessa maneira. O Palmeiras nunca fez isso. Então, eles não correm esse risco. Pega um monte de garoto e bota para jogar aí com os times daqui de São Paulo, no Campeonato Paulista. Está arriscado a ter problema sério. É diferente. O Adson Costa não gosta do técnico Kleber dos Santos. João Oliveira falando da dificuldade na saída de bola. O Felipe Alvim, que gostou lá da